Bom, então a gente está aqui, vou iniciar uma roda de conversa. Convidei três amigas para poder falar um pouquinho sobre o assunto. A Luciana, que é psicóloga, terapeuta, a Luna, que vai trazer um pouquinho da experiência dela, e a Larissa, que vai falar dessa parte jurídica sobre a violência psicológica, né? Um assunto aí que a gente precisa bater na tecla para entender o que é, para saber, né, o que a gente tem, como que a gente pode se defender, tratamento, prevenção, enfim, o que a gente puder fazer em relação a olhar, né, com um pouquinho mais de atenção para esse assunto, que aí no decorrer do papo a gente vai ver o quanto é importante, né? Para começar, Lu, eu queria que você se apresentasse e que você falasse um pouquinho para a gente aí o que é, né, a violência psicológica. Joia, obrigada pelo convite. Oi, meninas. Eu sou Luciana, tenho 45 anos e há 21 estou como psicóloga. Desde a minha formação, eu fui me especializando na área do atendimento à mulher. Eu fiz a parte clínica, a parte infantil, e aí quando eu fui para o mercado de trabalho, eu comecei a me deparar com as realidades. Como eu trabalhava primeiro com criança, quando as mães começam a chegar, eu senti necessidade de ter mais informações sobre o que era essa realidade. Trabalhei em instituições, projetos sociais, e ali foi meu primeiro contato, em meados dos anos 90, 95, com as mulheres que sofriam diversos tipos de violência e abuso. Então, eu vou falar um pouquinho da psicológica, da parte da violência psicológica, que é uma das mais difíceis que a gente lida, né, quando chega, cai no nosso sistema ali, porque a maioria não percebe que está sendo vítima dessa violência. A gente vai usar o termo vítima, tá, gente? Que eu vou colocar aqui. Então, aí quando essas mães chegam com as queixas, é muito difícil para a gente trabalhar, porque elas não percebem que estão passando por uma situação de abuso e violência psicológica. Então, tudo que deixa marca, eu já escutei muito isso na minha prática, a ponto delas dizerem, preferia estar com hematoma, com braço quebrado, com corte na testa, porque aí as pessoas iam me levar a sério, iam prestar atenção no pedido de ajuda. E quando é com elas, elas continuam em negação. Não, mas ele não me bateu. Não, mas ele não me machucou. E aí, para elas se perceberem, enquanto sofrimento, para uma questão que não é física, é uma longa caminhada. Então, assim, o que a gente define, né, como violência psicológica? É tudo que causa dano no nosso emocional, no nosso aparato de desenvolvimento mental e emocional. E aí inclui comportamento, convivência e interação familiar e social. E muitas vezes as mulheres também podem ser bem-sucedidas profissionalmente, no âmbito de amigos, ou se dá bem com a própria família, mas ela não percebe que está vivendo um relacionamento violento e abusivo no aparato mental, que inclui todas essas emoções e sentimentos. E geralmente esse start começa quando ela está tão defasada, tão debilitada, que ela começa a deprimir. Aí ela começa a tomar medicação, ela começa a entrar em crise, depressão, ansiedade, transtorno de estresse, pânico. E aí ela começa a perceber que isso é gerado no ambiente dela, em relação ao parceiro, principalmente, né? Que são as relações abusivas. A gente sabe que tem dentro da família, dentro da amizade, mas hoje a gente vai falar do relacionamento, né? E ali entre casal. Então, para a psicologia, é uma alçada que a gente ainda estuda muito. Por quê? Justamente que criou-se um mito de que a mulher que sofre violência psicológica, ela é aquela coitadinha, sem informação. E não é assim. Muitas vezes a mulher está ali plena na sua área da vida, de negócios, de família, na criação dos filhos, ela gera um negócio, ela dá palestra, ela tem um cargo de destaque e ela não se percebe vivendo uma situação de violência, que tira a sua segurança interna, a sua autoestima, a sua autonomia e o amor próprio. Então, ela começa a se ver numa rede em que toda a sua estrutura emocional é abalada mediante a presença desse parceiro.
tá? Passa a ter essa presença, que muitas vezes não se faz só ali fisicamente, mas por mensagens, por observação, por um vigilância constante, por acesso aos amigos, ao lugar de trabalho. Então, parece que a pessoa está sempre naquela gaiola dourada, né? Finge que está protegida, mas está ali sendo completamente vigiado o tempo todo. E aí, dentre as outras violências, que é falar da imagem física, do peso, do jeito que a pessoa se porta. Ah, você ri muito alto. Ah, que gargalhada é essa? Que é inadequada. A pessoa começa a ter esse sentimento, que está sempre inadequado. Parece que tudo que ela faz é uma livre conduta para o outro chegar e criticar. Então, começa assim, com esses pequenas nuances, né? E uma coisa bacana, que depois a Larissa com certeza vai trazer, que esse reconhecimento da violência psicológica enquanto crime, enquanto poder tirar a pessoa da presença desse agressor, poder reconhecer que isso realmente está sendo muito mal para a vida e para a saúde mental da pessoa, é um grande avanço. Porque aí as pessoas começam a acessar esse recurso e a entender que é, de fato, algo extremamente prejudicial. Então, não, eu não preciso ter uma violência física que me deixe um hematoma, porque a psicológica já faz isso e em camadas muito profundas. As mulheres que chegam com violência psicológica são uma das mais difíceis da gente poder gerenciar esse tratamento, porque os gatilhos que são disparados, elas levam por muito tempo na vida fora, né? Então, ela tem um medo constante de se relacionar, de ser inadequada e de não se bastar. Não importa que ela seja milionária, empresária, poderosa ou qualquer coisa assim, para ela, na sua estrutura, do seu aparato, ela está sendo inadequada. E aí a gente chega em várias instâncias, né? Chega um momento que ela se questiona. Esse parceiro faz ela acreditar que a culpa é dela, que ela que é inadequada, que ela não serve, e ela está tão defasada, tão entristecida, que ela acredita nessa historinha que é contada. E aí ela vai se perdendo de si mesma, da convivência dos seus, do controle da sua vida, para entrar nesse ciclo aí de violência. E até por isso acaba sendo difícil, né, de identificar pela forma bonita, né, o jeito carinhoso que é falado tanta coisa ruim, né? E a Luna pode falar um pouquinho para a gente, né, Luna? Você passou por algumas experiências aí em relação a isso, e eu queria que você compartilhasse um pouquinho da sua história ou algum ponto que você acha que é relevante para a gente poder deixar um pouquinho mais claro, assim, a questão da experiência mesmo, né, da violência. Bom, obrigada, Fabi. É sempre um prazer a gente conversar sobre esse assunto, né? Que é tão importante, que traz para a gente tantos alertas, que no mundo de hoje as pessoas estão começando a ter menos medo de falar. E eu sei que eu sou uma dessas mulheres que aprendi que botar a cara traz para a gente um benefício muito maior, porque a gente não faz só pela gente, a gente faz por outras, né? Bom, eu sou Luna, tenho 33 anos, sou mãe de um casal de gêmeos de 4 anos e 9 meses, e durante quase 5 anos eu fui casada com o genitor deles, e para mim foi um momento em que eu perdi completamente, assim, hoje eu posso dizer que 90% da minha essência foi embora durante esse relacionamento, de uma maneira gradativa, né? Então, aos poucos eu fui me afastando de alguns amigos que eu já não tinha muito contato, depois eu fui me afastando dos meus primos, dos meus tios, dos encontros de família, e foi quando eu percebi que eu estava começando a entrar numa bolha, né? Mas que eu achava que era o melhor para mim, porque era passado que aquilo era o melhor para mim. Então, eu passei a não frequentar a casa dos meus pais, porque ele não era uma pessoa bem vista, era uma pessoa que trazia situações delicadas que para os meus pais, naquele momento, achavam que era melhor não interferir. Por amor a mim, me viam feliz, né? Porque a gente também tem muita dificuldade de expressar aquilo que a gente está passando, e até mesmo de entender. Então, eu demorei muito tempo para entender, ao ponto de eu ter trocado de cidade,
ter perdido vários amigos, deixei de ser convidada para várias festas pelo fato de estar casada com ele e não ser uma pessoa benquista. Eu não entendi a postura das pessoas, mas depois de ter meus filhos, e um pouco menos de um mês de parir, eu consegui, através de uma enorme e amorosa rede de apoio, né, passar pela decisão da separação. E foi quando eu voltei para minha cidade e comecei uma vida nova. Mas muitas foram as vezes, né, que eu achava que eu estava entendendo, mas eu era manipulada a achar que eu era maluca, que eu era louca, que as pessoas que não me amavam, que as pessoas, tá vendo? Ela não te convidou porque você não é muito amiga dela. Mas, na verdade, eu não era convidada porque, como eu não me separava dele, eu era sempre forçada a convidá-lo, né? Pela nossa sociedade machista e tudo mais, da mulher estar indo sozinha, mesmo sendo casada, e por aí vai. Eu achava que o problema era eu. E isso em tudo. No trabalho, que foi uma indicação dele, mas que no final acabou sendo uma conquista minha. As pessoas ficavam sem saber como falar, as amigas mais próximas tinham receio de falar, porque a gente não sabe, né? Esse negócio de briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, é um ditado que cada vez mais vem caindo em desuso na prática, porque as pessoas vêm começando a entender que isso é um problema social, isso não é um problema só de casal. Só que mesmo sendo amiga, as pessoas têm dificuldade, sim, em falar, em se abrir, com medo de magoar, com medo de não alcançar o objetivo delas. Então, depois que eu me separei, eu comecei a compartilhar isso nas redes sociais, e muito devagar, com muita cautela, mas o pouco que eu expunha, as pessoas já vinham falar comigo. E aí você começa a conhecer outras histórias, começa a entender que você não está sozinha e que aquilo é muito mais normal e muito mais comum e muito menos falado do que você imagina. E quando eu percebi isso, isso me empoderou a falar mais, porque eu já tinha um público que estava ali porque gostava daqueles 10% de essência que eu ainda tinha dentro de mim, e que me ajudou a me levantar, junto com a minha rede de apoio presencial, né, e não só esse público virtual, a voltar a ser eu, a me reencontrar. E já tem quase 5 anos, então eu já estou quase revertendo esse quadro, né, de quase 5 anos sendo uma vítima e quase 5 anos em processo de cura, mas eu acho que é um processo que ele é contínuo e ousaria dizer que é um processo eterno, porque a gente, conforme você falou, Lu, a gente se pega em muitos gatilhos, né? E eu sei que pelo fato de eu ter tido filhos com ele, ele faz uma pessoa que estará presente na minha vida por muitos anos, né? E além de todos esses sentimentos que nos causam internamente, eles afloram em coisas físicas. Então, um sono mal feito, né, mal dado, a gente não dorme direito. No dia que eu tenho que encontrar para entregar as crianças, é sempre uma situação constrangedora, uma situação que eu não sei como vai ser. Eu tenho medo de encontrar na rua, perto de locais que eu sei que ele pode estar. A gente treme, a gente fica com a pressão baixa, a gente não se alimenta direito. Isso tudo hoje eu enxergo como consequências de uma situação que eu na hora não enxergava. E que eu achava que eu estava com dor de barriga porque eu estava com dor de barriga, mas não era porque eu tinha que contar alguma coisa, porque eu tinha que pedir uma autorização, porque eu queria expor um sonho, um plano. Então, tudo isso a gente começa a se podar. E quando a gente começa a se podar, a gente vai se afundando e a gente perde a nossa base e a gente se vê sozinha. Então, hoje o que eu busco é, através da minha história, eu falo que por experiência própria é possível sair, é possível reinventar, se reencontrar. Hoje eu sou casada, tenho um excelente parceiro comigo, que exerce uma função, né, de uma referência masculina para os meus filhos dentro de casa, que sempre eu temi muito por isso, que me apoia nos meus sonhos, nos meus planos, e eu tenho uma rede de apoio ainda maior, né,
por pequenas coisas que ainda continuam acontecendo, eu consegui dar a volta por cima e trazer isso como exemplo para a sociedade que eu consigo atingir, né? Mas esse é o meu grande, eu entendo como o meu grande legado, assim. Eu acho que a gente passa por situações na vida que trazem para a gente a possibilidade de aprendizado, né? Se a gente quiser. E se a gente souber transformar isso em conhecimento e informação para o próximo, eu tenho histórias de mulheres que já passaram mais do que eu passei, de coisas, de situações muito piores e muito mais absurdas, que compartilham comigo, e às vezes não compartilham com as melhores amigas, justamente por terem medo da reação delas, por se sentirem culpadas, muitas vezes, por sentirem com medo do julgamento, porque foi uma coisa que eu sofri muito quando eu separei. Eu voltei a morar na casa dos meus pais, com 2 filhos recém-nascidos, e as pessoas falavam assim, ai, coitada, lá vai ela, não tem marido. Ai, meu Deus, vai cuidar de 2 crianças sozinha. Ai, tava uma vida tão linda, um casal margarina. Agora tá aí, morando na casa da mãe. E aí, aos poucos, as pessoas foram entendendo, conhecendo a história, e mudando aquele sentimento de pena pelo sentimento de admiração. E eu acho que é isso que eu tento passar para as pessoas. É uma travessia longa, árdua, mas que é muito recompensadora. Então, eu vejo como um caminho que vale a pena, assim, depois que você passa, não que vale a pena passar, mas vale a pena você não desistir de tentar voltar a ser você e acreditar nas coisas que fazem você viver feliz, assim. A busca da felicidade, eu acho que ela é constante, e é o que eu tento trazer para as pessoas que acompanham um pouco da minha história. Ô, Luna, quando você decidiu separar, foi uma coisa que você já vinha percebendo que tinha alguma coisa errada? Ou como é que foi, assim? Porque esse processo é difícil, né? Da pessoa chegar a tomar a decisão, né, Lu? O fato da pessoa não compreender, não identificar o que está acontecendo. Então, muitas das mulheres não chegam a tomar uma decisão, continuam vivendo a relação, porque elas, óbvio, têm a dependência emocional, e tem também a questão delas não enxergarem o que está acontecendo, por conta de todo o trabalho que foi feito mesmo na nossa cabeça, né? E aí, como é que foi? Você foi identificando que tinha alguma coisa errada e caiu a ficha? Como é que foi esse momento? Eu acho, né? Eu não tenho essa certeza dentro de mim ainda, mas, apesar de ter quase 5 anos isso, mas eu escutava as pessoas falando, eu escutava as pessoas constrangidas diante de situações que elas presenciavam, e eu sempre passava pano quente. Eu sempre falava, tá muito estressado, não dormiu direito, tá preocupado porque tá devendo, enfim. Cada hora era uma maneira diferente de mostrar que aquele não era o verdadeiro ele, e que aquilo era uma coisa do momento, da situação. Por que eu estou falando isso? Porque, primeiro, que eu não queria enxergar, eu enxergava e não queria enxergar. Eu escutava os alertas e ignorava. E, mais do que isso, eu acreditava, com pouca humildade, que eu era capaz de mudar a pessoa. E eu acho que esse, para mim, na minha história, foi o meu grande sabotador, entendeu? Foi eu imaginar que eu era uma pessoa que já sou capaz de ajudar tantas pessoas a serem melhores, e eu acreditei dentro de mim, eu batia na tecla para as pessoas, não, ele não está bem, mas olha, ele é bom nisso, e eu estou ajudando ele naquilo. Então, eu acho que esse gatilho para mim de vou sair dessa situação esgotaram as minhas possibilidades de tentativa de fazer dele uma pessoa melhor. Eu fui mãe, eu tive 2 filhos, e isso não está sendo suficiente para ele demonstrar um caminho de melhora. Então, realmente, eu não tenho mais o que fazer. Ali, para mim, eu acho que não foi um ponto, sabe? Foi um acúmulo de coisas que, com essa minha constatação de não sou capaz dessa mudança por ele, aí a gente entende que a gente não muda o outro, a gente ajuda o outro a mudar, eu entendi que ali não era mais o meu lugar. Essa percepção é importante, né? Por isso que é bom a gente falar do assunto, para ver se outras mulheres também, né, identificam aí, conseguem trazer uma mudança, né? E com Posso tudo colocar isso... só um pontinho? Pode.
a aluna fez um caminho de mudar o outro. Muitas mulheres, elas levam mais tempo nesse processo porque elas entram num caminho de mudar a si mesmas para agradar o outro. Então, é mais demorado ainda essa percepção e essa iniciativa que a aluna teve. Mesmo com as crianças pequenas, ela falou, chega, acabou, não dá mais. A mulher que se coloca como, nossa, ele está certo, eu realmente estou errado, eu faço tudo inadequado, ela entra num processo que é ainda mais profundo, né? Ela se despersonaliza para agradar o abusador. Então, ela entra na terapia, ela faz cirurgia plástica, ela vai no nutricionista, ela vai na academia, ela transforma todo o entorno dela para agradar o outro. Isso nunca vai acontecer, né? E ele, inclusive, se nutre disso, porque aí ela fica totalmente à mercê dele. Então, vem muita mulher na terapia, e assim, muito brava, porque, olha, eu tô fazendo tudo certo, eu perdi peso, eu coloquei peito, eu tô indo na... E aí, esse processo, ele é muito difícil, porque a pessoa acredita que ela tem que ser recompensada, que o outro vai ficar mais legal, porque ela botou um implante no lábio. E aí, essa violência que começa na demanda da mente, ela também vai para o corpo. As mulheres começam a se mutilar, né? Em exercício, em alimentação errada, em cirurgias. Então, é algo que a gente também tem que observar. A mulher que está ali numa classe mais vulnerável, ela também entra nesse caminho. Ou ela começa a ir na igreja, né? Ela tem essa vida religiosa que vive para isso. Ou ela faz um trabalho de ação lá na comunidade. Só que tudo é pensando no outro. E aí, para ela sair, ter esse despertar, ele é muito mais penoso, ele é muito mais demorado. E o trauma depois, ele é ainda maior, porque quando ela se vê sem o parceiro, e sem a referência dela mesma, e sem o outro dizendo quem ela tem que ser, ela não se enxerga mais. É aquele vazio existencial por completo. E essa é uma das maiores violências, porque ele despersonaliza. Foi muito forte quando a aluna falou, eu até hoje, mesmo depois de 20 anos, eu me emociono muito, porque a gente sabe a imensidão que é esse ressurgir, né? E quando você fala, olha, hoje deve ter 5% de quem eu era, a gente ainda comemora esses 5%, porque é uma violência tão grande que desconstrói, né, toda uma existência. Então, tem gente que não lembra mais nem a comida preferida. Eu tenho aqui, elas chegam e falam, Luciana, eu não sei mais qual é o meu prato preferido. Elas se divorciam e na primeira vez que elas vão sair, elas ficam pensando, sabe, daquele bug mesmo, assim, porque era o outro que escolhia, até o que elas iam comer. Então, eu achei bem interessante pegar esse gancho que a aluna fala, né? Então, a gente tem duas vias que essa violência faz. A mulher que tenta mudar o outro e a mulher que se despersonaliza para mudar a si mesma. Só essa observação. E então, Larissa, eu queria que você falasse um pouquinho agora para a gente sobre a questão da lei, né, que agora auxilia aí as mulheres, né, em relação à violência psicológica, se apresenta e fala um pouquinho para a gente a respeito dessa lei, por favor. Meu nome é Larissa, eu sou advogada e trabalho exclusivamente para mulheres. Além disso, eu sou voluntária no Centro Dandara de Promotoras Legais Populares. Existe a previsão da violência psicológica antes mesmo da edição do crime, entendeu? De violência psicológica. Já vinha previsto na Lei Maria da Penha, acompanhado das outras 4 formas de violência, que é violência patrimonial, violência física, violência sexual e violência moral. Mas, recentemente foi editada uma lei que traz a previsão de um crime, né, de violência psicológica, que seria causar dano emocional à mulher, que a prejudique, perturbe seu pleno desenvolvimento ou que vise a degradar ou a controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, chantagem, ridicularização, limitação do direito de ir e vir por qualquer outro meio ou por qualquer outro meio que cause prejuízo à sua saúde psicológica ou autodeterminação. Aí traz a pena, né, que é de 6 meses a 2 anos. E multa se a conduta não constituir crime mais grave. Ela traz mais ou menos a mesma previsão que já tinha na Lei Maria da Penha, só foram retiradas algumas partes que compreenderam outros crimes, como, por exemplo, o crime de perseguição, né, stalking. Ele também é um tipo de violência psicológica, né,
apesar de ser um crime diverso, ele configuraria violência psicológica nos termos da Lei Maria da Penha. Porque esse crime deixa de vestígios, é preciso, para se comprovar, que seja feito exame de corpo de delito. Mas como que vai ser esse exame de corpo de delito? Seria, na verdade, para caracterizar o dano psíquico, né? E o instrumento utilizado deve ser a perícia psicológica, né? Isso implica em considerar o aparelhamento do Estado para promover essa perícia psicológica. Infelizmente, a gente sabe que na maioria das comarcas nem tem um perito psicólogo, entendeu? Então, vai ficar difícil essa prova para poder haver as condenações por violência psicológica. Entretanto, eu considero que seja bastante adequado existir essa previsão, sobretudo para que as mulheres consigam mais facilmente registrar a ocorrência, né, por violência psicológica, porque quem trabalha nessa área sabe que cotidianamente mulheres iam, pelo menos, à delegacia, relatavam violência psicológica e, se não configurasse um crime, a maioria das delegacias recusava até o registro da ocorrência. E quando havia o registro, acontecia de se haver ainda pedido de medida protetiva, o pedido ser recusado, entende? Então, assim, é uma forma de visibilizar, né, a violência psicológica, né, que é o tipo de violência que é mais praticado, que ultrapassa, inclusive, a violência física, entendeu? Então, eu acredito que seja muito interessante. Sobre aspectos técnicos, né, talvez a psicóloga saiba melhor explicar, né? Mas para o direito, o dano psíquico costuma ser equiparado à noção de trauma. E daí seria classificado no CID-10 sobre a rúbrica 43.1, que é o transtorno de estresse pós-traumático. Então, se ficar caracterizado o transtorno de estresse pós-traumático, a pessoa vai ter configurada a violência psicológica, entendeu? Isso seria um exemplo de dano psíquico. Eu acho que ainda não vi nenhuma condenação por violência psicológica. Anteriormente à edição da lei, eu já tinha visto condenações à reparação por dano moral em decorrência de violência psicológica, entendeu? Mas condenação simples por violência psicológica, ainda não tive esse contato, mas acredito que vai ser difícil demonstrar por essa parte aí técnica da perícia, né? A gente sempre, quando a gente fala de direito penal, apesar de ser bastante comentado e festejado pelas pessoas, quem trabalha no direito sabe que dificilmente o direito penal, ele reduz as violências, entendeu? Ele não é o caminho mais adequado para a redução da violência, redução da criminalidade de maneira geral, né? Até porque a figura da mulher no judiciário, da mulher enquanto vítima, quer dizer, a nomeação mais adequada que eu considero é sobrevivente, não é nem vítima, porque a posição de vítima coloca ela num papel estagnado, enquanto a de sobrevivente mostra a possibilidade de conduzir a sua própria vida, entende? Mas o próprio judiciário trata muito mal a vítima mulher, entende? Geralmente elas são classificadas, estigmatizadas de acordo com o que se espera do gênero feminino. Então, e daí a gente cai naquele mesmo tema que vocês trataram, né? Se é uma mulher que é executiva, uma mulher que tem muita experiência ou muita formação acadêmica, etc., não se espera dela a posição de vítima, entende? Se espera apenas de uma mulher que é mais humilde, mais pobre, e aí vão criando-se as barreiras para a efetivação do direito penal, né? Então, nesse aspecto, eu não posso deixar de criticar, né? Eu acho que existem outras medidas que seriam mais adequadas para o acolhimento das vítimas de violência doméstica.
né? Especialmente as vítimas de violência psicológica, como, por exemplo, uma melhora na estrutura do Estado, né? Para amparar as mulheres. Deixa eu ver se eu entendi. Quer dizer que tem esse passo técnico aí para provar lá o estresse pós-traumático, mas, na verdade, o Estado não tem a condição de fazer essa avaliação. Eu ainda não acompanhei uma vítima de violência psicológica no IML. O que acontece quando há o relato de, por exemplo, uma agressão? Agressão física, a vítima é encaminhada ao IML para realização de exame corpo de delito. Lá existe um médico, eu nunca vi um psicólogo, existe um médico que atende essa mulher, vai olhar o corpo dela e falar, ó, tem essas lesões. No caso da violência psicológica, isso é impossível, né? Eu acredito que não possa ser realizado talvez num dia, né? O diagnóstico dessa mulher, né? Então, talvez se ela tiver laudos diversos de acompanhamento psicológico, se ela já passa por um acompanhamento psicológico e ela foi diagnosticada por transtorno de estresse pós-traumático, recomendo que ela traga isso, leve isso quando ela for no IML. E daí, o que o médico vai fazer? O médico que estiver lá, ele vai, a partir do documento que ela trouxer, relatar, olha, ela tem estresse pós-traumático devido à violência psicológica, entendeu? E daí vai ser configurada a violência psicológica. Daí a dificuldade em haver condenações. Ah, mas é totalmente negativo? Não, porque vai facilitar o registro dos boletins de ocorrência, né? Ah, mas é o mais certo? Na minha opinião, o mais correto seria que a delegacia, independente de haver crime de violência psicológica ou não, ela aceitasse o registro da ocorrência. Mas, tendo em vista que não aceitavam, eu considero um avanço, entendeu? O negócio é a pessoa que passa por isso, né, que identifica, ela ter aí, ir até uma delegacia, ela vai conseguir registrar a ocorrência, pedir a medida protetiva, ela consegue? Não é 100% garantido, né? Mas, teoricamente, sim, conseguiria. Até porque a medida protetiva, ela tem um caráter de impedir que novas agressões, né, novas violências sejam cometidas. Então, não precisa ter uma prova cabal dos fatos, você entende? É baseado apenas na palavra da vítima, já seria possível deferir uma medida protetiva, entendeu? Eu quero aproveitar para falar, porque eu estou no meu terceiro processo de medida protetiva, né? Com uma pessoa que eu fui casada. E nesse momento, né, a primeira vez que eu entrei, eu fui até uma DP e não consegui fazer o boletim de ocorrência. E foi quando eu entrei em contato com a minha advogada do meu processo de família que ela me explicou que era melhor eu me dirigir até uma DEAN, onde lá eu fui bem atendida, né, apesar de demorar, aquelas coisas todas, mas ok. Consegui fazer um boletim lá, colocar todas as questões que eu vinha passando. E eu consegui a medida em 24 horas. Já recebi um oficial em 24 horas e a medida já foi concebida para 90 dias, mesmo não tendo escutado ainda a outra parte. Uma coisa muito positiva que acontece aqui no Rio de Janeiro, eu não sei se em todos os lugares são assim, imagino que não, né, devido às dificuldades do nosso país, é que existe aqui uma patrulha da Lei Maria da Penha, em que, na mesma semana do que aconteceu, entraram em contato comigo via aplicativo de mensagem e falaram, olha, a gente está aqui para te ajudar, explica para a gente, qualquer coisa que você precisar, entre em contato. Elas vieram até mim, a gente conversou, eu expliquei tudo, e elas se colocaram à disposição de segunda a sexta, no tal horário, para poder me ajudar. Não é 24 horas, não é que nem você ligar para 190, não é. Mas é um momento que você se sente acolhida com outras mulheres, te ouvindo, te instruindo, te ajudando e mostrando que estão ali para te ajudar, para fazer por você o que talvez você fique constrangida de ir até uma delegacia ou tirar uma dúvida rápida, caso não tenha um advogado no caso. Então, assim, para mim foi uma surpresa muito grande e, inclusive, na delegacia, na DEAN, eu tive acesso ao que era a Lei Maria da Penha.
que para mim foi uma surpresa muito grande, tudo que ela abrange, né? E quando eu expus isso nas redes sociais, é um dos vídeos que mais viralizou, porque as pessoas vêm me perguntar até hoje, mas você tem medida protetiva se ele nunca te bateu? Você tem medida protetiva por causa de injúria, perturbação de sossego? Você colocou aí, Larissa, também sobre stalker. Eu tenho também medida protetiva, também tem isso, por conta da perturbação que eu tive durante um tempo nas minhas redes sociais. Então, é uma lei muito ampla, né, que para algumas coisas ela vem ajudando muito a dar voz para nós que precisamos de um pouquinho dessa sensação de segurança. Com certeza. Complementando aí o que a Luna falou, eu acho que é importante dizer que, independente da classe econômica da mulher, é possível que ela seja assistida pela Defensoria Pública, tá? A mulher vítima de violência doméstica, ela tem direito à assistência jurídica gratuita prestada pela Defensoria Pública. Então, assim, no meu escritório, por exemplo, eu atendo várias mulheres que têm uma condição socioeconômica legal e elas já vêm com pedido de medida protetiva. Muitas vezes elas vêm com pedido de medida protetiva feito pela Defensoria Pública, que no caso de família, por exemplo, não atenderia aquela mulher, mas na violência doméstica ela deve atender essa mulher. Muitas vezes o pedido da medida protetiva feito em delegacia, ele é indeferido pela juíza, mas aí quando você é assistido por um profissional do direito, entre eles o defensor público, ele consegue pedir a reconsideração do pedido anterior e consegue efetivar uma medida protetiva, juntando poucas coisas, como termo de declaração da própria vítima, termo de declaração de testemunhas diversas, o pai, a mãe, o tio, né, familiares mesmo, né, daquela vítima que talvez não tenham presenciado nenhuma violência, ou se presenciaram, eles podem relatar, mas se não presenciaram, saibam das consequências, por exemplo, das violências, né? Como a filha ficou, chorou muito, ficou muito nervosa, né? Teve um desmaio, teve a pressão baixa, e podem relatar esse tipo de coisa, né? Isso tudo é bastante importante, né? Além do que a gente vê sempre, né? Print, né? Por exemplo, a violência psicológica é um pouquinho mais complicada da gente fazer prova, talvez, mas, por exemplo, quando tem uma injúria, né? Que é quando começa a falar mal da mulher, às vezes é pelo WhatsApp mesmo, né? Então, sua amiga recebeu ele falando mal de você para ela, se ela puder printar isso para você, você já pode trazer, né? Tudo isso são provas que ajudam, né, o juiz, tanto na concessão da medida protetiva e também em outras causas, né, dali, que decorrem dali, como, por exemplo, uma eventual reparação de danos, ou nas causas familiares, é importante que o juiz saiba, né, que ele tenha conhecimento da violência doméstica, né, tanto da concessão da medida protetiva, como da continuidade, né, se isso continua, né, porque a gente sabe, e isso foi falado pela aluna, né, para mim sempre vai ser difícil com meus filhos, né, sempre vai ser um momento difícil a hora da entrega, e se você for estudar a fundo violência doméstica, vocês percebem que esse é um momento que o agressor, ele aproveita para cometer novas violências contra a mulher, né? E a gente sabe que isso quando tem litígios outros, né? Guarda, pensão e visitas, também em juízo, isso é algo que aumenta o fator de risco da violência doméstica, né? Então, quando chega uma mulher vítima de violência doméstica, qual seria o procedimento ideal? Que se fizesse várias perguntas sobre os fatores de risco dessa mulher, para poder verificar, né, quão intenso é o risco, né? O risco de vida mesmo para essa mulher, né? E entre os fatores de risco está justamente os litígios. O que mais, Larissa, que pode ser um fator de risco? Maltratar animais domésticos, é muito comum que agressores maltratem animais domésticos. Também uso excessivo de bebidas alcoólicas, drogas,
também são fatores de risco, porte de arma de fogo, evidentemente, né? A própria decisão de divórcio ou separação é um fator de risco também. Tudo isso merece avaliação, né? E isso também pode ser feito pela própria vítima, porque existem formulários online, né? Que eu posso disponibilizar para a Fabiana colocar aí, se for o caso, né, na descrição do post dela, que ajudam na avaliação de risco da vítima de violência doméstica. Ô, Larissa, uma coisa, tem um prazo para isso? Porque, assim, né, a violência psicológica, ela causa um estrago, vai saber, né, às vezes até eterno. Então, a pessoa viveu aquela situação, ela passou por um momento e assim, ela fica com aquele registro, com aquele trauma, com aquilo, né? Ela precisa ser denunciada enquanto a pessoa está vivendo, ou caso ela venha, né, passa por um período, ela, sei lá, sozinha tenta se recuperar, ou não dá, enfim, e de alguma forma ela resolve em um dado momento falar, vou denunciar por algum motivo, né? Às vezes só pelo fato, tem gente que nem sofre assim, ou nem encontra com a pessoa, não tem, mas assim, sabe que existe ali a sombra daquilo tudo que ela passou e da pessoa também. Ela tem um período. Mas você fala. Você pergunta um período para poder haver apuração criminal da violência psicológica ou um período para pedir a medida protetiva? É isso que eu não entendi. Para ela entrar e fazer a denúncia mesmo. Porque às vezes ela nem tem para ver o processo criminal mesmo, isso, né? Então, existe um prazo prescricional, né? Que varia de acordo com a pena de acordo com a pena da violência psicológica, entendeu? Então, eu recomendo, assim, que a vítima, ela vá o quanto antes, né? Eu não vi aqui ainda o prazo prescricional, mas eu posso trazer para você e você pode colocar no link, se for o caso. Mas a pena entendeu? Mas são anos. Falado são da anos. pena de 6 meses a 2 anos? Seria, então, mais ou menos num... Não, é mais, entendeu? São anos, não é 6 meses, não. Tá. Porque nos crimes, você fala 6 meses, porque é injúria, calúnia e difamação, a mulher tem 6 meses para apresentar queixa-crime, porque esses crimes não são processados pela ação do Ministério Público. Eles dependem de que a pessoa ou vá na defensoria e faça uma petição inicial, que é chamada queixa-crime, ou então que ela contrate advogado para fazê-lo, entendeu? Agora, e a ameaça também depende de outro documento que se chama representação, que pode ser feito em sede policial, e daí são 6 meses mesmo. A representação basta que você fale em delegacia que você deseja representar, que é feita. Você também pode fazer um papel com o advogado ou com o defensor público, que é a representação. Enquanto na calúnia, injúria e difamação, depende dessa peça, que se chama queixa-crime, que tem que ser feita por um profissional do direito, entendeu? Por isso que falam em 6 meses, mas no caso da violência psicológica, ele é crime de ação penal pública. Então, o que existe é a prescrição, é o prazo prescricional. É isso. E aqui a gente está focando no caso do casal, né? Mas isso também é válido, as denúncias e todo esse processo que você falou para a violência psicológica em relação, sei lá, à família, a outras pessoas também? Porque tem pessoas que vivem essa realidade também com as famílias, ou, não sei, com um cuidador, né? Enfim. No trabalho também, né? Tem muita gente que sofre violência psicológica no trabalho e acaba ganhando ações em cima de chefes e coisas assim. Eu não sei exatamente como, mas eu tenho o caso de uma grande amiga que aconteceu isso, entendeu? Ela foi indenizada e tal, por danos morais. O trabalho pode estar ligado a assédio também, né? Moral, por exemplo.
Não necessariamente. Ou será que agora junta, né? O assédio moral com a violência? Não. São crimes distintos, né? Então, pode ser aplicado para outras relações diversas. Entretanto, a proteção da Lei Maria da Penha incide em algumas hipóteses, né? Quando a violência ela é prática, a proteção da Lei Maria da Penha, ou seja, a medida protetiva, né? O tratamento mais rigoroso do agressor, ele para algumas hipóteses, que quando a violência é em meio doméstico, ou seja, ela quando há coabitação, né, entre as pessoas o homem e a mulher habitam, ou então duas mulheres mesmo, porque o agressor não precisa ser um homem, pode ser uma mulher, né? Basta para merecer a proteção da Lei Maria da Penha, a vítima precisa ser mulher, identificada com um gênero feminino, né? Não precisa ser sexualmente uma mulher, pode ser, por exemplo, a transexual, ela tem direito à proteção da Lei Maria da Penha, desde que e não precisa ter redesignação sexual, ela precisa apenas se identificar com o gênero feminino para se sujeitar à proteção da Lei Maria da Penha. E daí as hipóteses em que se admite a aplicação da Lei Maria da Penha a coabitação, né, relação íntima de afeto ou relação familiar também. Então, entre pai e filha, cunhado, né, e não precisa ser só relação de sangue, né, relação familiar de sangue, pode ser relação socioafetiva também, né. Então, é bastante amplo, no final das contas. Também pode ser, por exemplo, quando é uma empregada doméstica, também se aplica a Lei Maria da Penha, apesar de haver ali uma relação de trabalho. Por quê? Porque há uma relação de hierarquia, né? E, além disso, a doméstica, ela se submete ao ambiente doméstico e familiar, entende? Então, entende-se que ela aplica a Lei Maria da Penha também. Legal. Lu, para a gente encerrar o bate-papo, né? Porque, afinal de contas, a violência psicológica, existe prejuízos imensos e, de alguma maneira, essa sobrevivente, ela precisa também, principalmente aquelas que conseguem, né, sair das relações, tocar a vida dela, se reconstruir de alguma forma. Na sua visão, o que você indicaria para essa pessoa poder fazer, né, para ela dar uma reconstruída na vida depois de passar por uma situação de prejuízo psicológico como essa? Então, antes só, eu queria agradecer as orientações, as explicações da Larissa, o depoimento da aluna. E eu queria pontuar que também, para a gente, enquanto profissional, é difícil. Eu não sou perita, mas a gente também encontra muitas barreiras no sistema. Às vezes, o laudo de um psicólogo, ele não tem tanto valor. Eles preferem que seja de um psiquiatra, de um neurologia. Em São Paulo, no caso, que é o CRP, que é o nosso registro, eles precisam mais do CRM, que é o do médico. Então, barra também em alguns... A lei fala, né, define o que mas não fala também quem atesta isso. E, às vezes, a gente faz um laudo, tem ali as normas, e aí eles falam, não, isso aqui não tem valor, tem que ser um CID específico ou dado por um médico. Então, é realmente algo que a gente precisa todo mundo estar conversando, né, e se entendendo. É uma luta. E a ideia é essa que você falou, o que fazer é fazer. A gente tem que sair do campo da mente, que é onde moram todos os monstrinhos que a violência psicológica cria, e ir para o campo da ação. Enquanto a mente ainda não está pronta, eu sempre oriento as mulheres, vai para o corpo. Então, vai para a convivência, volta a conviver em sociedade. Entra para o grupo da igreja, do artesanato, do grupo de dança, do trabalho manual, modifica aí a sua rotina, a caminhada, porque é um renascimento, né? Claro, a terapia é sempre indicada, porque até para você se reconectar, lembrar de quem você é, o processo terapêutico é extremamente importante para dar ferramentas
para essa mulher ter uma rede de apoio, né? Começa por aí, acho que o primeiro apoio. E aí eu sempre gosto de trazer as realidades, né? Porque a pessoa vulnerável nem sempre ela tem acesso a essa rede ou ao profissional. Então, dá para buscar aí os grupos de ajuda no Facebook, os trabalhos sociais, os voluntários, e ir para a ação mesmo, né? Sair, levantar da cama e entender. A terapia é fundamental para o recomeço. Por quê? Senão, o trauma vai estar sempre ali. Eu falo que é aquela voz que nos assombra, né? É aquele fantasma que está dizendo o tempo todo: não adianta, não vai dar certo, não tenta de novo. Então é isso que a gente tem que lutar, né? Eu também sou divorciada, agora estou noiva, passei por um relacionamento abusivo e foi muito difícil, porque eu que trabalhava na área, trabalho até hoje, eu falava, mas como que eu passei por isso, sendo que eu lido com isso, eu ajudo as mulheres e eu não percebi? Então, é algo que realmente acontece, né, com todas nós somos criadas nesse sistema e que bom que a gente está com a nossa voz tentando modificar esse sistema, né, a gente começa por nós e aí a coisa grande vai acontecendo. Mas basicamente é isso, gente, pedir ajuda, contar com os grupos de apoio, sair da mente, ir para o corpo, vai para o movimento, vai para o mundo, que o mundo está aí. Ah, e se precisar, desculpa, também é importante um psiquiatra e um médico. Às vezes precisa de medicação, tá, gente? E ok, isso não é para sempre também, pode ser temporário, mas às vezes a gente precisa de um equilíbrio químico mesmo, né? Então, é o que a Luna falou, sai da mente e vai para o corpo. A gente tem muita coisa física, né, que o trauma causa. Então, une aí medicação, terapia e movimento. Joia, Lu. Gente, pode falar, Larissa. Então, eu só queria, aproveitando o que ela falou de procurar psicólogos, né, e assistência, rede de apoio, né, eu queria complementar dizendo que é muito importante procurar os equipamentos públicos, como o CREAS, o CRAS, e além disso, hoje tem uma rede interessante, aquelas justiceiras, que tem tanto profissionais psicólogas quanto advogadas, né? E isso pode auxiliar bastante a mulher nas primeiras providências mesmo, né? E além disso, também sobre os aplicativos que a Luna mencionou, né? Ela falou, na verdade, da Patrulha Maria da Penha, né? Aqui em São José a gente tem a Patrulha Maria da Penha, mas ela só funciona para as mulheres que têm medida protetiva concedida. E ela é feita pela Guarda Municipal. Eu notei que vários municípios vêm implementando a Patrulha da Lei Maria da Penha, mas além disso, tem um aplicativo do governo do estado de São Paulo, chama SOS Mulher, que pode ser cadastrada a medida protetiva da mulher, e daí ele aciona, tem tipo um botão do pânico que aciona a viatura mais próxima para socorrer a mulher. Além disso, tem outros aplicativos, que eu posso passar os nomes, que acionam contatos de emergência, que você mesmo cadastra, não a polícia, né? Então, uma amiga, né? E sempre é importante falar para aquela mulher que está em situação de violência, né? Que ela deixe sempre, que ela procure, se possível, deixar uma mala na casa de um amigo, né? Uma mala com roupa básica, né? Algum dinheirinho, se possível, na casa de um amigo, porque as situações de tensão, elas podem progredir e ser necessário, e daí você já vai ter algo para te auxiliar nesse momento inicial. Joia, muito bom. Bom, gente, obrigada, né? Um bate-papo. A gente era para falar menos, mas não dá, né? É um assunto que a gente precisa mesmo falar. A ideia é a gente trazer mais clareza sobre o assunto, orientação, porque assim realmente é inacreditável o número de pessoas que passam por situações desse tipo. Muitas delas, né, não falam, então não dá nem para confiar nos números que tem por aí, porque com certeza é muito mais. Mas um pouquinho que a gente faz em comentar sobre o assunto, alertar, trazer solução, trazer orientação, com certeza a gente já consegue fazer alguma coisa, né? Então eu quero agradecer vocês. Vou deixar aqui na descrição, na legenda, o contato de cada uma também.
e as orientações, né, que a Larissa passou também, que a Lu falou, enfim, para poder auxiliar as mulheres que precisarem dessa orientação, tá? Muito obrigada para vocês e vamos marcar mais. Deixa eu falar, Vamos, Lu. deixa eu falar uma coisa rapidinho. Eu primeiro quero deixar um recado para as mulheres que estão nos relacionamentos abusivos e que têm dificuldade de sair, para elas não desistirem. E para elas, eu sempre falo assim, pensa como vai ser a sua vida daqui a 5 anos se você estiver ainda nisso. Eu sempre falo isso. E às vezes passa meses e elas me procuram de novo e falam, Luna, quando eu vi que minha vida em 5 anos ia estar muito pior, foi o clique que eu precisava ouvir. Então, é um trabalhinho psicológico que eu faço na cabeça das pessoas que me procuram para elas pensarem. E hoje tem 5 anos que eu saí quase, né? Então, eu realmente vejo a transformação da minha vida em 5 anos. E uma outra coisa é para as amigas que têm amigas nessa situação. Não desamparem. A gente cansa, né? Eu tenho 2 amigas que vivem essa situação e uma delas, graças a Deus, saiu tem pouquíssimo tempo. E eu sempre falei para ela: você me tem como exemplo e eu nunca vou te desamparar. Eu não vou mais ficar falando desse assunto com você, porque a gente desacredita, a gente fica longe dessas amizades que ficam muito batendo na tecla quando a gente não está pronto para ouvir ainda. Mas se você precisar, você pode me ligar a qualquer hora. Eu vou te ajudar. E meu telefone tocou 3h30 da manhã. Ela pedindo ajuda. E ela sabia que mesmo eu não sendo mais aquela pessoa que estava toda hora ali, eu estava pronta para a hora que ela precisasse. Então, as amigas de verdade, não desamparem as suas amigas e se deixem à disposição para o momento que elas realmente vão estar dispostas a sair. E não vai ser você que vai mexer na cabeça dela. Não é você que vai sair. Ela precisa sair sozinha. Só esteja disposta para ajudar. São meus 2 recadinhos finais. Assim. Obrigada, Fabi. Então, meninas, muito obrigada. Tá na descrição aqui, eu vou colocar o contatinho de cada uma. E obrigada. Quero agradecer vocês pela disponibilidade.